Olá pessoal, meu nome é o professor Luciano Dantas e tendo em vista que está se aproximando a Olimpíada Nacional de Ciências, eu estarei gravando uma série de vídeos onde estarei corrigindo questões das provas anteriores da Olimpíada e comentando elas para que vocês, alunos que estão se preparando para esse evento, possam aproveitar este material e se prepararem melhor para a Olimpíada que está chegando. Eu sou professor de ciências e meus alunos do nono ano irão participar esse ano da Olimpíada Nacional de Ciências. Então, assim como eu estou preparando material para discutir com eles, estou aproveitando todo esse trabalho para também gravar esses vídeos e deixar disponível esse material para vocês que estão aqui nos assistindo. Então, desde já quero solicitar o feedback de vocês com o joinha, com o like de vocês, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque eu estarei postando outros vídeos desse estilo. E se você gosta desse conteúdo, gosta desse material, nos apoie, nos dando um feedback, uma resposta positiva com o seu joinha, com o seu compartilhamento, tá ok? Então vamos lá, vamos começar as nossas correções. Bom, para hoje eu selecionei a prova da primeira fase do nível B de 2022 e nela tem várias questões e a questão que eu quero ver com vocês é a questão de número 3, uma questão bastante interessante. Eu sempre vou trazer para vocês aquelas questões que eu acho mais interessantes, mais difíceis, que trazem uma boa discussão, tá certo? E nessa terceira questão, nós temos um textão enorme. Enfim, uma coisa que sempre eu oriento meus alunos a fazerem é o seguinte: quando você está fazendo um exame, um vestibular, uma Olimpíada, onde o tempo é um fator limitante, onde você tem que administrar bem o seu tempo para que não falte esse tempo durante a prova, durante o exame, eu sugiro o seguinte: tem um texto grande, pula o texto, vai direto para a pergunta. Você lê na pergunta, que geralmente está no último parágrafo ou na última frase da questão, você lê na pergunta, você vai saber o que vai ser preciso extrair desse texto para responder a questão, e assim você poupa muito mais tempo, tá certo? Uma coisa interessante é que as provas da Olimpíada Nacional de Ciências, as provas que estão disponíveis para você consultar dos anos anteriores, elas já vêm com as respostas corretas destacadas em vermelho. Então fica óbvio a resposta correta. Essa questão número 3 fala sobre esse seriado da Netflix, tá certo? Ele traz aqui um pouquinho de informação sobre a série, sobre esse episódio específico que tem na imagem. E quem já assiste, já acompanha a série, já está por dentro aí do que aconteceu, do que está acontecendo. Mas enfim, a questão, ela nos pede para calcular a massa aproximada de sal. Ela nos pergunta qual a massa aproximada de sal que foi adicionado nessa piscina aqui, ó, da figura, para que a densidade da mistura final de água e sal seja de 1,20 gramas por centímetro cúbico. Não se preocupe com esse cúbico negativo aqui, ó, centímetro cúbico negativo, tá certo? Talvez tenha sido um problema de digitação, um errinho de digitação, mas não vai fazer nenhuma diferença para a nossa resolução. Enfim, então ele quer saber qual a massa de sal foi adicionada a essa mistura para chegar a uma densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então nós sabemos que essa questão é uma questão de densidade. E quando a gente fala de densidade, todo bom aluno de ensino fundamental, de nono ano, vai saber que a densidade ela é calculada usando uma formulazinha de divisão que é densidade é igual, deixa eu colocar mais para baixo, é igual a massa dividido pelo volume. Então, sempre que você quer saber a densidade de uma matéria, você tem que fazer esse cálculo da massa dividida pelo volume. Bom, a pergunta já nos diz que ele quer saber qual a massa. Então, a massa é aquilo que nós vamos descobrir nessa questão. Qual é a massa de sal que foi adicionada a uma mistura que tem densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade também já nos foi dada.
A densidade é de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Porém, para encontrar a massa, nós precisamos não só do valor da densidade, mas também do valor do volume. Então, nós tínhamos que descobrir qual o volume dessa mistura para poder descobrir a massa dessa mistura. Então, vamos consultar mais uma vez a questão. Sabendo o que nós precisamos para responder a questão, vamos consultá-la para saber o que ela nos informa. Bom, para quem não conhece a questão, deixa eu só explicar ela aqui um pouquinho. Nessa série de TV, essa personagem aqui, só para constar, eu não assisto a série, tá certo, pessoal? Meus alunos acompanham, mas eu não assisto, então eu vou falar aqui como alguém que só leu a questão. A questão diz que essa personagem que está imersa na banheira se chama 11 e ela tem os poderes de acessar um mundo paralelo chamado de mundo inverso, invertido, se eu não me engano, aqui ó, mundo invertido, onde um dos amigos dela está preso, um carinha chamado Will, um tal de Will. Enfim, e para ela acessar esse mundo invertido, ela precisa ser submetida a esse experimento, onde eles pegam uma banheira circular, colocam água e colocam sal até atingir uma densidade que ela fique flutuando, boiando, parecido com aquilo que acontece no Mar Morto, lá em Israel, tá certo, pessoal? Então, como a água salgada aqui está saturada de sal, essa água está saturada de sal, com certeza a densidade dessa mistura se torna maior do que a densidade do corpo da personagem e ela fica flutuando sobre o líquido. Porém, para preparar esse experimento, a questão nos diz que um personagem chamado Dustin, ele adiciona sal a essa água da banheira e para saber quando essa mistura atinge a densidade necessária, ele usa um ovo. Quem aqui já cozinhou ovo em casa sabe que o ovo tende a afundar na água, porque o ovo é muito mais denso que a água. Porém, à medida que o personagem Dustin vai adicionando sal a essa mistura, a densidade do líquido começa a aumentar, se tornando até maior que a do próprio ovo. E com isso o ovo passa a flutuar na superfície da mistura. Então olha que coisa interessante, né? Ciência na série da Netflix. Bom, então nós já sabemos como é que se deu esse experimento aqui da série. Mas enfim, quais são os dados que nós precisamos? Todos os dados estão neste parágrafo aqui. Ele diz o seguinte, olha, considere que a banheira circular. Então essa informação é importante. Embora a imagem já demonstre para a gente que a banheira é circular, saber que ela é circular, ter a certeza de que ela é circular, já nos ajuda muito, porque se ela fosse oval, o cálculo seria diferente. Enfim, essa banheira é circular e ela tem raio e altura de 1 metro. Então vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso rascunho. Essa nossa banheira, ela é circular, ou seja, ela é um cilindro, certo? Ela é um cilindro curto. E essa nossa banheira circular, como a própria questão nos informa, ela tem raio e altura de 1 metro. A altura, não é difícil para ninguém entender, é a distância do topo da banheira até o solo. Geralmente nós representamos ela pela letra H. E a altura dessa banheira é de 1 metro. E o raio é a distância de um círculo que compreende o centro do círculo até a sua margem. Isso é o raio, que geralmente a gente representa pelo R minúsculo. E o raio dessa banheira também é de 1 metro. Essas informações são necessárias porque com essas informações nós vamos poder calcular o volume, que é o que a gente precisa, junto da densidade, para encontrar a massa. Então, com esses dados, nós conseguimos encontrar o volume de água que cabem nessa banheira, para saber quanto volume de líquido tinha nela. Mas antes de calcular o volume, a área desse cilindro, o volume da nossa banheirinha circular da questão, vamos ler outra informação importante que tem na questão. Assim que ela nos diz que a banheira é circular e tem um raio e altura de 1 metro, ela diz que ela foi preenchida apenas com 95% da sua capacidade. E ainda ele adiciona que a adição de sal ao líquido, à água, não provoca variação significativa de volume,
ou seja, não vai alterar em nada o volume desse líquido a adição do sal. Então, vamos lá. Nós temos uma banheira no formato de cilindro que tem 1 metro de raio, 1 metro de altura, porém, de toda a sua capacidade de volume, apenas 95% dela está ocupada. Quanto isso é de volume? Então, vamos agora calcular o volume, a área desse nosso cilindro. Para calcular a área ou o volume de um cilindro, nós utilizamos a seguinte fórmula matemática, tá certo? Então, vamos apelar para um pouquinho de matemática aqui. Para calcular o volume do nosso cilindro, nós vamos ter que usar essa fórmula, que é π vezes raio ao quadrado vezes vezes altura. Altura, eu já estava adiantando aqui os dados. Vezes altura. Bom, nós sabemos que o valor de π é uma constante de 3,14. O nosso raio, o raio da nossa banheira circular é de 1 metro, então coloca 1 ao quadrado, e a altura da nossa banheira também é de 1 metro. Então aqui está simples, eu não vou aqui gastar tempo explicando para vocês matemática básica, mas vocês sabem que 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então a gente vai ter isso aqui, 3,14 vezes 1 vezes 1, que vai dar igual a 3,14. Lembrando, ciências não é matemática. Eu sempre digo isso aos meus alunos. Então, esse 3,14 tem que ser alguma coisa. Isso aqui é 3,14 reais, 3,14 anos, ou é 3,14 metros? Como aqui é uma área de um cilindro, onde nós usamos valores em metros, e utilizamos o metro 3 vezes, 2 vezes aqui no raio e 1 vez na altura, então aqui é metros cúbicos. Então, o volume do nosso cilindro corresponde, 100% do seu volume, corresponde a 3,14 metros cúbicos. Só que não foi esse volume de líquido utilizado no experimento da questão, porque a questão diz que foi usado apenas 95% desse volume, dessa quantidade, dessa área do cilindro, da banheira circular. Então, para isso, nós vamos ter que descobrir quanto é 95% de 3,14. Daí nós vamos usar a nossa amada e querida regrinha de 3. É uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos. Vocês aprendam regra de 3 porque vocês vão usar isso para a vida. Então é o seguinte, 3,14 metros cúbicos corresponde a 100% da área da nossa banheira. Só que foram usados apenas 95% dela. Quantos metros cúbicos corresponde 95% dessa banheira de 3,14 metros cúbicos? Regrinha de 3 armada, nós vamos resolvê-la multiplicando 3,14 por 95 e dividindo o valor por 100. Você pode fazer aí, eu vou ser mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas esse valor aqui vai dar 2,983 metros cúbicos. Quando você chega nesse valor, você pode usar esse valor ou arredondar. Para ficar mais fácil o nosso cálculo e para a gente chegar ao valor exato da resposta, eu vou arredondá-lo para 3 metros cúbicos. Então, o volume usado no experimento foi de 3 metros cúbicos de líquido, de água com sal. Então, para encontrar a massa da mistura, que tinha uma densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico, nós já temos o volume, que é 3 metros cúbicos. Porém, temos um problema. A densidade, ela está sendo dada
em gramas por centímetro cúbico. Então, esse valor que está em metros cúbicos, teremos que convertê-lo para centímetros cúbicos. E nós sabemos, se você não sabe, você agora vai aprender, cada metro cúbico corresponde apenas a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Então, 3 metros cúbicos corresponde a apenas 3 milhões de centímetros cúbicos. Agora o número vai crescer, o número vai subir bastante, tá certo? Não se assuste com a quantidade de zerinhos, com o tamanho desse valor, tá ok? Vai ser fácil de fazer esse cálculo. Uma vez que temos o volume na unidade adequada, temos a densidade, agora fica fácil descobrir a massa. Lembrando, essa massa vai ser a massa da mistura de água com sal. Então, nós vamos calcular a massa, o valor da massa da mistura de água mais sal. Lembrando que a questão quer saber apenas a massa de sal. Então, depois que encontrarmos o valor da massa da mistura de água com sal, teremos que subtrair o valor da massa de água para restar apenas o valor da massa de sal. Já já vocês vão entender como é que vai se dar isso. Enfim, eu vou aqui passar para este lado da folha. E agora eu vou utilizar a mesma fórmula, substituindo as letras da fórmula, o D, o M e o V, pelos valores que nós temos. Então, nós sabemos que o valor da densidade que nós temos é de 1,2 gramas por centímetro cúbico, que é igual à massa que nós queremos descobrir, dividida por 3 milhões de centímetros cúbicos. Então, como é que nós resolvemos isso? Regrinha de 3 mais uma vez. Perceba uma coisa. Do lado direito, nós temos uma fração. E do lado esquerdo, nós também temos uma fração. Aí você pode dizer, professor, mas eu não estou vendo fração nenhuma aí. Aí eu sempre digo aos meus alunos, existe a fração, mas só os inteligentes conseguem enxergá-la. Porque existe um aqui embaixo, tá certo? Isso em matemática é fácil de explicar. Em matemática, 1,2 é a mesma coisa que 1,2 sobre 1. Então, nós podemos transformar isso aqui em fração, colocando 1 aqui embaixo. Isso não vai alterar em nada o valor que está aqui do lado esquerdo da nossa continha. Uma vez que nós temos duas frações, podemos fazer regrinha de 3. Então, nós vamos fazer m vezes 1 e 1,2 vezes 3 milhões, que vai dar exatamente isso aqui. M vezes 1 é igual a m, ou 1m. Repito, símbolo de igual. 1,2 vezes 3 milhões dá 3 milhões e 600 mil centímetros cúbicos. Não, já repetiu centímetro cúbico, ó. 3 milhões e 600 mil gramas, porque nós estamos calculando massa, tá certo? Então, a gente corta centímetro cúbico com centímetro cúbico e nos sobra apenas a grama. Então, a massa dessa mistura de água com sal corresponde a 3 milhões e 600 mil gramas. Lembrando que aqui é a massa da água, H2O, mais o sal, cloreto de sódio. Então, precisamos tirar a massa de água para termos apenas a massa de sal, que é a resposta que queremos. Porém, quanto é a massa de água nessa mistura, nesse experimento? Vamos voltar à questão que ela nos dá uma informação muito importante, que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Gente, o que isso nos ensina? Que a cada centímetro cúbico de água, nós temos 1 grama de massa de água. Então, se o experimento começou com um volume de água de 3 milhões de centímetros cúbicos
Então, a massa de água que tem nesse experimento é de 3 milhões de gramas. Isso aqui é a massa da água. Esse aqui em cima é a massa da água mais o sal. Uma vez que eu retiro, subtraio a massa da água, só vai nos restar a massa do sal, cloreto de sódio. E aqui está a resposta. A resposta da questão é que foram adicionados 600 mil gramas de sal na mistura para que a personagem 11 pudesse flutuar e fazer lá a sua mágica para abrir o portão do mundo invertido. Aí você vai me dizer, professor, mas não tem essa resposta na questão. Isso porque todas as questões estão em quilograma e não em grama. Então, nós só precisamos converter. Converte esse valor de grama para quilograma. Cada quilo possui 1000 gramas. Então, é só dividir 600 mil por 1000 e vai dar 600 quilogramas. Chegamos à alternativa A, que é a resposta certa para a nossa questão, que é justamente a resposta em destaque aqui. E concluímos essa questão aqui. Perceba que é uma questão muito pauleira. Com ela, você consegue avaliar se o aluno sabe calcular a densidade, sabe calcular a área de formas geométricas e sabe fazer conversões. Então, olha como uma única atividade pode avaliar várias habilidades, várias competências do aluno. Então, essa questão é uma questão muito massa, muito pauleira, por isso que eu trouxe ela para vocês. Se você tem dúvida ou tem alguma consideração que possa contribuir para os nossos queridos alunos que estão assistindo esse vídeo e querendo aprender mais, a se preparar mais para a Olimpíada, se você tem alguma contribuição para fazer, utilize os comentários do vídeo, comenta, deixa seu feedback se você gostou, dá o seu joinha, curte aí, compartilha com seus colegas da escola, com seus professores de ciência, no seu grupo lá que está se preparando para a Olimpíada. E não se esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar, se você ainda quer assistir outros vídeos como esse. E no mais, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui!